Sheila. Eu não sei se a gente está online já. Sheila? Sheila? Ô, Tânia, tua conexão está muito ruim. A minha tá falando para mim aqui. Eu escuto bem, Tânia. Agora falhou a do Pedro. Me falhou. Acho que é a sua que está falhando. Gente, a gente está... Então pode ser a minha, talvez seja a minha aqui. Olha, a gente está online já, viu? Vamos... Gente entrando já para a gente poder começar, certo? Você não está me ouvindo bem, Pedro? Pedro, você está me ouvindo bem? Eu te ouço bem, Tânia, não sei. Eu também, estou ouvindo todo mundo bem. Bom, mais um minutinho aí para a gente dar o horário certinho. Já temos aqui 29 pessoas online, dando 18 horas agora. Esperar um minutinho aí para o pessoal ir entrando. Então, 18 horas em ponto, vamos começar? O nosso... E Kenarique saiu? Voltou. Kenarique. Opa, vamos lá, todo mundo aí? Então, boa noite, companheiras e companheiros, colegas, ouvintes. Estamos começando aqui um bate-papo promovido pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Eu sou a Tânia Oliveira, da coordenação executiva da ABJD. A gente está começando aqui uma live para conversar sobre os crimes de Bolsonaro e Moro, as possibilidades e consequências, é o tema que a gente está dando para essa conversa. E eu tenho a grande honra de estar aqui coordenando esse debate, esse bate-papo, com três figuras muito importantes do debate jurídico no país. Então, eu queria apresentar para vocês, inclusive pela ordem de fala, a Clara Maciero, que é doutora em Direito, professora da Universidade São Judas e é do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM. O Pedro saiu? A nossa desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Kenarique Bojiquian, sócia fundadora aí da Associação de Juízes para a Democracia, gloriosa JD, e para muito orgulho também membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, junto comigo. O professor Pedro Serrano, acho que teve algum problema com a conexão, porque ele não está aparecendo aqui. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para ver se ele retorna. Teve algum problema com conexão? Para a gente poder começar. Enquanto isso, eu gostaria de dizer que as perguntas, após a exposição aqui dos nossos debatedores, as perguntas podem ser enviadas aí no nosso, pelo chat, né, pelo site, pelo Facebook e pelo YouTube, e a gente vai aqui passar as perguntas para os palestrantes no final da exposição dos três. Pedro... Não sei o que houve com ele, deixa eu ver. Tá problema de conexão, tá aparecendo aqui, vamos ver. Aqui voltou. Voltou. Ok? Pedro? Está aí? Fica quieto aí. Então, gente, para a gente não ter mais delongas, então, essa é a live da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, para discutir os crimes de Bolsonaro e Moro, possibilidades e consequências, e a gente está fazendo isso em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, com a Associação de Juízes para a Democracia, que tem 2 representantes aqui, das mais competentes.
Então, Pedro, na sua ausência, você já foi apresentado aqui, nosso professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor doutor Pedro Serrano, e também membro da ABJD. Então, vamos começar já. Nós temos agora 82 pessoas aqui já assistindo a nossa live, e eu já quero passar a palavra para a Clara Macieiro, que vai fazer a sua explanação aqui nesses primeiros 10 minutos, para a gente começar, então, esse debate de hoje. Clara, a palavra está com você. Olá, boa tarde ou boa noite a todas e todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Tânia o convite, a associação. Estou muito honrada aí de representar o IBCCRIM, juntamente com vocês, para discutir esse tema tão caro aí para o direito, para a democracia, né, sobretudo na parceria aí da Kenaric, né, nossa querida desembargadora, quem admiro demais, né, já despachei com a Kenaric, ela não vai lembrar, mas foi super atenciosa, carinhosa e, enfim, admiro demais o trabalho dela. E ao professor Pedro Serrano também, que não conheço ainda pessoalmente, mas conheço a sua produção e admiro também muito o seu conhecimento jurídico. Bom, então eu estou também aqui numa posição um pouco delicada, porque eu quero mais ouvi-los, né, muito mais do que comentar a respeito do que está acontecendo, né, mas vou trazer meus pitacos iniciais para a gente aquecer o debate e as questões que estão colocadas aí não a partir, né, mas cujo estopim aí foi esse bombástico pedido de demissão do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? É claro que da nossa parte, do nosso campo, não há muitas surpresas, né? Na verdade, são as coisas acontecendo mais ou menos como a gente já esperava, já se sabia que o governo Bolsonaro era um governo que não era preocupado com a democracia, com a república. Da mesma forma, o Moro também nunca foi uma pessoa muito preocupada, por mais que ele diga que é um grande legalista, a condução dos processos, sobretudo o processo do Lava Jato, a condução dele também não atendeu à literalidade da lei sequer, quer dizer, então, mas, ao mesmo tempo, ele está nos trazendo aí fatos cujas evidências a gente já tinha, mas que vão aí corroborando e vão somando para fazer com que esse barco, né, do Bolsonaro vá afundando cada vez mais, né? Bom, e aí eu concordo quando diz, estava pensando agora, de fato, ele foi fazer uma coletiva para demissão e trouxe uma delação premiada, né? Praticamente, parece que ele trouxe uma delação. E a delação, e aí que entra o nosso ponto, né? A delação implica a confissão de fatos, né? A gente não delata se a gente não participou de fatos ilícitos. Então, e aí a grande questão, né? Quais teriam sido os crimes cometidos por Moro e por Bolsonaro, não só de agora, como de antes, desde a Vaza Jato, né? Desde as provas que também a gente teve conhecimento com a Vaza Jato, e desde a própria condução, né? Fatos notórios que a gente acompanhou aí há muitos anos da condução do processo pelo, então, juiz Moro. Bom, vou começar mais ou menos na linha do que trouxe o Aras, né? Antes disso, só para fazer uma delimitação conceitual, né? Nós temos crimes de responsabilidade e crimes comuns, né? Quer dizer, crimes de responsabilidade hoje, claro, o Moro, enquanto ministro, poderia responder, hoje não é mais, portanto, não faz sentido falar em crime de responsabilidade para ele. Agora, para o Bolsonaro, tá aí, né? Tá a grande discussão se ele cometeu crime de responsabilidade, acho que ele já vem cometendo há um bom tempo. Crimes de responsabilidade que são infrações político-jurídicas, né, ou político-administrativas, né, cuja competência não é do judiciário, a competência de julgamento é do Senado, né, a partir de um trâmite inicial com a Câmara, enfim, com o Congresso, e vai contar muito aí um contexto de oportunidade política. Acho que juridicamente a gente já tem, não é de hoje, a gente já tem evidências de crimes de responsabilidade por parte do Bolsonaro, eu não vou entrar muito nesse tema,
já fiz uma mesa também com o Zé Eduardo Cardoso, o ministro Zé Eduardo Cardoso, em que a gente discutiu isso antes da própria demissão do Moro, está até à disposição aí no site do IBCCrim. E também quero, né, acho que também o doutor Pedro Serrano vai falar, que a Naric vai falar sobre os crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Por outro lado, nós temos os crimes comuns, né, que são os crimes, então, que vão ser julgados perante o Poder Judiciário, né? Então, Bolsonaro tem foro privilegiado perante o STF, né? Enquanto o Moro hoje, sem cargo algum, foro comum na primeira instância, né? E ainda, quanto ao Bolsonaro, ele só responde por crimes comuns, neste momento, cometidos em razão do cargo, né? Então, crimes comuns que não têm relação com o exercício do cargo vão ficar em suspenso e só podem ser julgados quando terminar o mandato, né? Mas aí os crimes cometidos em função do cargo já podem ser iniciados desde já, e de fato estão sendo investigados já, né? Então, quem vai ter competência para julgar, como eu disse, os crimes comuns no exercício do cargo do Bolsonaro é o STF, o titular da ação penal será o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né? Que já na própria sexta-feira apresentou um pedido de instauração de inquérito policial para apurar os fatos denunciados nessa demissão do Sérgio Moro, né? E quais crimes o Aras já aventou aí pela fala do Moro? Primeiro, os crimes que Bolsonaro teria praticado, né? Falsidade ideológica, né? No termo da exoneração do Valeixo, porque primeiro, o Moro não assume a assinatura, né? Diz que não assinou, e de fato não assinou, e já meio que consertaram, já emitiram novo diário, nova exoneração, e tiraram a assinatura do Moro, botaram de outro ministro. Então, aí me parece que, bom, houve uma falsidade, deve ter havido uma falsidade ideológica, né? Além disso, na exoneração diz que foi a pedido, né? Que é algo também que não é confirmado pelo Moro. O Moro afirma que Valeixo não pediu para sair, não pediu para ser exonerado, então tem uma falsidade nesse termo, né, na utilização do a pedido. Depois, coação no curso do processo, né, tem algumas insinuações do Moro de que o Bolsonaro... Coação é difícil, né? Vamos lembrar que coação existe grave ameaça e violência, né, no curso de processo. Mas, enfim, né, vai saber. A gente vai precisar ouvir o Moro para saber que tipo de ameaça ele sofreu, vai ter que ouvir o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, sobretudo, né, que é um cargo que também é muito visado pelo Bolsonaro, para fins de para influenciar nas investigações que lá correm, né, que são muito caras ao Bolsonaro e aos seus filhos. Vão ter que ser ouvidos, vai ter que ser apurado até que para entender o nível de coação, se é que houve, do Bolsonaro em cima dessas investigações, né, em cima dos processos que correm lá. A advocacia administrativa, sim, esse me parece mais claro, né, no sentido de que Bolsonaro ele está agindo, ele está querendo trocar, né, que é aquilo que o Moro fala, o motivo da troca do Valeixo seria para proteger interesses pessoais do Bolsonaro. Quer dizer, não é um interesse público pela troca do Valeixo, não há um interesse técnico, o que há é o desejo pessoal do Bolsonaro em ver aí seus filhos, né, na verdade, seus amigos inocentados e, por outro lado, os seus inimigos investigados, né? Isso está muito claro, tanto pelo que o Moro disse, quanto pelo Bolsonaro disse, né? Ele quer saber quem é o mandante da facada dele, quer dizer, sendo que já investigaram e não encontraram, mas ele não está satisfeito, ele quer achar esse inimigo aí de que ele depende para, né, manter esse discurso de ódio dele. Que mais? Aí, obstrução da justiça, claro, né? Na verdade, obstrução da investigação, né? Um crimezinho que tem lá na lei de organização criminosa. E aí, sim, parece que também está bem claro aí. Ele mesmo fala, o Bolsonaro também admite que fez isso, né? Pediu para ouvir o Rony Lessa e depois quis saber o conteúdo do depoimento, quer dizer, ele está influenciando na investigação da PF, então, quer dizer, né, a interferência na PF é evidente, o que
né? Provavelmente é crime de responsabilidade também por parte do Bolsonaro. E, por fim, o Aras não deixa escanteado, e aí eu vou encerrar porque já está fechando meus 10 minutos, não deixa de lado a possibilidade do Moro ter cometido o crime, que aí vai ser o inverso, que é, se ele não me provar todas essas acusações que ele está me trazendo, então o Moro comete denunciação caluniosa, né? Porque dar ensejo à abertura de inquérito policial, denunciando fatos que tu sabe que o outro seria inocente, é crime de denunciação caluniosa, né? Então tem denunciação caluniosa, eventualmente por parte do Moro, crime contra a honra, e aí se for crime contra a honra de presidente da República, pode cair lá na lei dos crimes contra a segurança nacional. Então, por hora, para esquentar, eu trago essa lista aí de crimes que foram os crimes que o Aras trouxe e que vão ser investigados, e acho que, de fato, precisam urgentemente ser investigados. Ok. Obrigada, pessoal que está entrando agora. Nós já temos aqui 194 pessoas assistindo a nossa live. Eu não estou conseguindo ouvir. Acho que o seu microfone, Kenarik, tem que mexer no seu áudio. 197 pessoas agora assistindo a nossa live sobre os crimes de Bolsonaro e Moro, possibilidades e consequências. E nós acabamos de ouvir a professora doutora Clara Maziero, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que nos trouxe a discussão a respeito dos crimes comuns que estão na esfera do Supremo Tribunal Federal, a partir da apresentação do pedido de investigação, do pedido de inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, eu vou passar imediatamente a palavra agora para o professor doutor Pedro Serrano, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e membro da BJD, que vai falar nos 10 minutos a respeito, dessa discussão toda que derivou do pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, naquilo que costumou-se dizer que não foi um pedido de demissão, foi uma delação premiada. Então, professor Pedro Serrano, a palavra é sua. Bem, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês. Um prazer imenso estar aqui partilhando com a doutora Clara, a pessoa que tem muita desenvoltura nesse ambiente de direito penal, né? Eu não sou especialista na área. Me promoveram uma vez, falaram que eu era criminalista. O Juarez Tavares me pôs numa lista aí como criminalista. Falei, pô, Juarez, está me promovendo. A Tânia Kenarik, duas amigas queridas, né, muito qualificadas e, obviamente, e sempre um prazer estar podendo dialogar. Claro, eu não sou um especialista em direito penal, mas eu acho que eu observei algumas questões que eu acho que precisam ser trazidas à baila aí no plano jurídico penal aí. O Bolsonaro ele usa um eufemismo de dizer na resposta dele a Moro que ele não implorou, é algo semelhante a implorou, ele fez um apelo ao ministro algumas vezes. É um eufemismo por quê? Se eu chego no meu neto e falo, olha, Tutu, o quarto está sujo, eu não estou descrevendo o estado do quarto de limpeza, eu estou determinando a ele que limpe o quarto. Há sempre uma distinção entre enunciado e proposição, né? A ideia por trás do enunciado. Quando ele fala que ele apelou, ele implorou, ele está mudando, porque ele estava falando com os subordinados dele, ele está pressionando a agir. E aí ele fala de ter interferido em algumas investigações, ou tentado interferir em duas, e uma obteve resultado, que foi para o 04, uma gíria que já virou aí, não sei o nome do menino, mas é o 04, em favor do 04, e ele mesmo declara que é em favor do 04, que é obter um depoimento de um major. O que me veio à cabeça nessa hora? Precisa se investigar, além da conduta do próprio presidente, se ele, obviamente isso é insuficiente para caracterizar qualquer delito, mas precisa se investigar se ele realmente praticou isso, como praticou, e pelo que ele declara, pelo menos aonde obteve resultado, ele contou com a participação do ex-ministro. E provavelmente aí de uma série de instâncias hierárquicas da Polícia Federal. Por exemplo, como ex-diretor, tem que ser investigado se ele participou ou não, porque seria natural. O presidente da República vai ligar para o delegado e mandar. Existe uma
né? E aí, como é um ato ilegal, todos que interferiram, em alguma medida, participaram da produção desse resultado. E também, quando ele tentou, o funcionário público, ao ter contato com uma conduta criminosa, não é que nem o cidadão, nós não precisamos denunciar qualquer crime que a gente veja e tenha contato. Mas o funcionário público é dever dele comunicar à autoridade quando ele, sob pena de ele cometer um ilícito, aí é você que vai classificar essa prevaricação, invocação de sabido, sei lá o que diabo é isso, mas ele quando se omite... Condescendência criminosa, né? Condescendência criminosa. Uhum. Condescendência criminosa, tipo, ou seja, ele ao deixar de denunciar a autoridade de um crime cometido, ele também cometeu um ilícito. Então, vamos dizer, o presidente Bolsonaro, ao confessar, eu acho que dá um abraço de afogado no Moro aí, precisa ser investigado isso, né? Ou seja, eu acho que ambos têm que ser investigados criminalmente. Mas eu chamaria atenção para uma outra questão. Hoje o presidente Rodrigo Maia, quando provocado sobre o impeachment, ele falou, não está caracterizado ainda, nesse caso das denúncias de Moro. Ele tem razão, a meu ver. Eu tenho uma interpretação conservadora, restritiva, do que é o crime de responsabilidade. Acho, inclusive, que se a lei da década de 50, a lei que tipifica as condutas de impeachment, ela tem, no mínimo, que ser interpretada conforme a Constituição. Primeiro elemento, a Constituição não fala que qualquer ilegalidade, qualquer inconstitucionalidade caracteriza crime. Ela usa a expressão atentado. E isso não é uma palavra à toa, ela tem a ver com uma certa linhagem de interpretação do que é o presidencialismo democrático. Para vocês terem uma ideia, um grande jurista, que eu admiro imensamente, já falecido, que foi um dos maiores juristas do mundo anglo-saxão, que é Ronald Dworkin, que é o inventor, não foi a esquerda brasileira que inventou, é o inventor da palavra golpe para designar impeachments inconstitucionais e abusivos, num artigo do fim da década de 90, que chama, publicado na revista The New Yorker, que chama exatamente a kind of coup, um tipo de golpe, né? Onde ele demonstra que o impeachment inconstitucional ele é uma forma de você usar da Constituição para subvertê-la. Tá? Ele usa uma expressão muito interessante, que ele acha que o impeachment num presidencialismo constitucional é a mesma coisa que usar uma arma nuclear numa guerra. Só em situações de extrema emergência. Atenta a esse tipo de visão, que é muito comum no constitucionalismo do pós-guerra. A Constituição brasileira usa a expressão atentado. É um dos argumentos que eu utilizei para dar o parecer para a presidente Dilma, dizendo que era inconstitucional a pretensão, na época do seu impeachment, do seu impedimento, que acabou sendo consolidado. Pois eu acho que, portanto, nesse caso, o presidente da República caracterizar no plano jurídico esse atentado, ele precisaria ser considerado pelo parlamento, vamos dizer, como equivalente à conduta prevista no Código Penal, porque daí é uma conduta que é um atentado mesmo. É você utilizar do mandato para impelir os teus subordinados a cometerem crime em favor de um filho seu, de um parente seu. Isso é gravíssimo. Isso não é, eu sei que no Código Penal trata diferente essa conduta da corrupção. Para efeito do crime de responsabilidade, tem o mesmo peso de ilicitude, a prática da corrupção e essa conduta. Ou seja, é uma conduta gravíssima, caracteriza mesmo atentado, mas precisa ser demonstrada. Hoje, nós não temos, a meu ver, base fática para poder promover um processo de impeachment. O que nós devemos exigir do parlamento é que ele exerça o seu papel de fiscalização e controle e investigue de forma pública e transparente, através de uma comissão parlamentar de inquérito, e isso o parlamento não pode se negar, porque não é direito dele, um caso de gravidade desse, é dever do parlamento atuar. Se o parlamento, isso não foi perguntado para o presidente da Câmara, deveria ser. Não se deve perguntar ele se ele deve ou não entrar com impeachment, deve se perguntar ele se ele vai ou não investigar. E isso é dever dele fazer. Senão vai ser uma omissão, além de inconstitucional, uma omissão institucional grave do parlamento. Ele vai estar coonestando com o eventual crime praticado. Ele não pode fazer isso. Ele pode deixar depois, mesmo caracterizando no plano jurídico o crime de responsabilidade, ele pode deixar de processar. Essa CPI, o objeto dela não é discutir impeachment ou não. Porque impeachment é um fenômeno jurídico-político, como falou bem a Clara, né?
O que significa ser jurídico político? Ele tem um requisito jurídico. Para poder você abrir um processo de impeachment, tem que haver a caracterização do cometimento do crime de responsabilidade. Se não houver, é inconstitucional a abertura do processo, a condenação, como foi o caso de Dilma. E isso o Supremo errou a não ingressar nesse debate. Né? E tem um elemento político, que é diferente do processo penal comum. O parlamento, mesmo havendo a presença do crime de responsabilidade, ele pode, por conveniência e oportunidade, decidir por não processar o presidente. Por quê? Porque a Constituição assim o define. Por isso é que é uma infração política administrativa, tem um caráter jurídico-político. Né? Então, na CPI não vai se discutir se vai pedir ou não o impeachment do presidente. Vai se exercer uma função primária do parlamento, que é a de fiscalização e controle. O parlamento não pode deixar de investigar. Então, acho que essa que é a questão posta para hoje. Segundo, porque pelo que a Clara relatou, eu não tinha lido, Clara, o pedido do procurador-geral, para te falar, a minha área já me dá muito serviço para ficar metendo em direito penal. Mas aí, pelo que você relatou, parece que o procurador-geral limita eventual conduta ilícita do ex-ministro Moro à denunciação caluniosa. Não é o que está posto nos fatos. Inclusive, quando ele declara que queria uma pensão, tem que esclarecer essa situação, no mínimo esclarecer. Porque também pensão pode ser uma pensão, que ele queria por lei, individual para ele, creio que não teria como ser individual para ele, apesar do Brasil já ter dado pensões individuais na década de 90 para o Grande Otelo, por exemplo, né? Mas ali é porque Grande Otelo, no plano dos artistas, ele tinha uma situação específica, né? Diferenciada das dos outros artistas. O ministro da Justiça, eventualmente, ser vítima de um atentado, iguala a todos os ministros da Justiça. Por que o Moro, se ele morre, vítima do crime organizado, deve ter a família dele cuidada por uma pensão e outro futuro ministro não? Não tem sentido. Então, deveria ser uma lei que tratasse igual todos os ministros e previsse a possibilidade de, sendo morto no exercício da função, a família do ministro da Justiça teria direito a uma pensão. Tudo bem, por que o ministro Moro e o governo Bolsonaro se concordaram com isso que ele assumiu o cargo, por que não apresentou o projeto até hoje? Isso precisa ser esclarecido. Se o mecanismo, o próprio ministro Moro esclareceu na mídia, não queria uma lei, por que não apresentou o projeto? Ele tem que esclarecer isso, ele teve quase 2 anos para apresentar esse projeto. Então, pode ser, e eu estou falando em tese, por favor, não quero aqui acusar ninguém, tem que se preservar a honorabilidade da pessoa, a presunção de inocência, etc. Tal. Acho eu que, inclusive, a investigação deve, na dúvida, favorecer o investigado. Né? Não concordo muito com essas coisas que às vezes vocês falam em dúbio pro societatis, né? Mas, de qualquer forma, vamos dizer, isso precisa ser investigado, porque pode ser que a palavra pensão tenha sido um eufemismo, para, na realidade, isso em tese, né, tem que investigar, para, na realidade, ser algum tipo de contribuição privada, de empresários que apoiam o bolsonarismo. E ele saiu falando porque estava com medo do presidente abordar o problema na fala dele, que ele sabe que viria a resposta. Então, eu estou só aqui pensando, conjecturando. Se há essa hipótese de uma interpretação detrimentosa a quem falou, tem que investigar. Nada além disso. Mas, então, o ministro Moro precisaria ser investigado nas questões que eu tratei e nessa daí que eu estou tratando agora. Isso eu não estou vendo contemplado nessa investigação que você relatou do Aras. Óbvio que o delegado que for fazer lá, o ministro, quem for investigar pode investigar essas coisas que eu estou falando, mas deveria ter contemplado, porque senão fica uma impressão que está investigando um lado só. E nesse caso aí, se enrolaram. Ambos falaram coisas complicadas para si próprio ali, a meu ver. Agora, o mais importante é o controle político. Essa coisa de penal, sinceramente, eu desacredito muito nesse mecanismo de solução de problemas. Eu acho que tinha que ser através da fiscalização da Câmara. Há um imenso equívoco sendo novamente armado no país, que é o judiciário, eventualmente, hoje o Reinaldo Azevedo fala disso na coluna dele, eu tenho concordado muito com ele, hoje discordei, que é um imenso equívoco do judiciário determinar ao presidente da República o impedimento que ele nomeie aquele sujeito que ele quer para o cargo de delegado da Polícia Federal. Polícia Federal não tem autonomia administrativa, não tem ponto. É órgão de administração direta, é comandada
por um cargo de confiança do presidente, cuja única restrição legal é escolher dentre os delegados de classe especial. É delegado, é de classe especial, pode ser nomeado. Se o presidente da República quer fazer o que o ministro Moro acusa, então não podemos presumir que o que o Moro fala é verdade, tem que investigar, né? Quer usar da nomeação para interferir em favor de seus filhos, ele, presidente da República, tem que ser afastado do cargo, seja por um processo de crime comum, seja por um processo de impedimento. O que não tem sentido é manter um presidente da República sem exercício mínimo das funções de governo. Isso é menoscabar a soberania popular. Isso nós não podemos admitir, independente de quem é o presidente da República. Então, já desde o caso Lula, eu advirto isso. Quer dizer, no caso Lula, uma interpretação primária de tão errada do que seja desvio de poder, minha dissertação de mestrado foi sobre anos atrás, foi sobre desvio de poder, um mau uso da teoria de desvio de poder foi impedido o presidente Lula de... Vejam que teoria, quer dizer, é uma teoria que conclui que o Supremo é um órgão menos legítimo para julgar do que a primeira instância lá de Curitiba. Foi um absurdo que foi presumido naquele raciocínio, né? E o presidente Lula foi impedido de ocupar um ministro, esvaziou-se ali a função de governo do presidente. Ali começou o processo de impeachment de fato, né? Você começa a esvaziar as funções de soberania popular da chefe de Estado e da nação. E nós não podemos deixar isso repetir agora, porque nós temos que ter compromisso com certos valores institucionais e com a democracia e o Estado de Direito como valor, né? É o que nos diferencia dele, eu acho, e deles, né? Então nós temos que aqui apontar que é uma inconstitucionalidade intensa querer impedir a nomeação pelo presidente do chefe da Polícia Federal. Aonde a Polícia Federal, não preciso dizer, tem algo que se possa chamar próxima autonomia, é que o exercício da função de polícia judicial não é função de governo, é função de Estado, logo é intangível ao governante interferir na investigação, é até crime se fizer isso. Então é só isso, mas funcionalmente e administrativamente a Polícia Federal não tem autonomia, tanto que já pretendeu ter e não conseguiu, né? E eu não quero discutir aqui se é certo ou não ela ter, é outro debate, aí da lei referenda, né? Mas na legislação hoje ela não tem autonomia e não pode haver critério além do fato de ser delegado de classe especial para a liberdade do presidente nomear a pessoa para o cargo. Então são essas pequenas observações que eu tenho a fazer. Eu vou aqui mais ouvir, estou doido para ouvir a Canarique aí, que é quem conhece também brutalmente como a Clara de Direito Penal, quero ouvir como é que faz para pegar esses caras. Mas assim, Ju, só observar essas questões aí. Muito obrigado. Aí tu quer que o penal pegue os caras, né? E a gente quer. Do meu desejo como cidadão Como cidadão é. Agora, eu espero Obrigada, que pegue, então. né? Óbvio que dentro do processo penal, dos direitos. Tá? Lógico. Tá, obrigada, professor Pedro Serrano. Tivemos aí 14 minutos e meio de fala. Nós estamos agora com 282 pessoas assistindo a nossa live e, infelizmente, com um problema de conexão da doutora Kinarique Bojiquian. Não sei, aconteceu algo, ela não está conseguindo voltar. Então, a gente não vai esperar aqui para ver se ela consegue reconectar, né? Não tá... Vocês me ouviram falando? Sim, perfeitamente. Sua fala foi perfeita, inclusive brilhante. Porque eu estou tendo problema de... Não, mas acho que você está tendo problema para ouvir, mas nós te ouvimos perfeitamente. O seu áudio saiu aqui perfeitamente. Temos que esperar a Kinarique, então, retornar para ver se ela... vai conseguir participar aqui com a gente da nossa live. Vamos esperar. Bom, no intervalo, enquanto isso, eu gostaria de dizer que já temos perguntas aí sendo feitas, vários participantes aqui fazendo, enfim, elogiando aqui a nossa live, falando da importância dessa discussão, da importância desse debate, da importância das duas falas brilhantes aqui da doutora Clara Mazieiro e do doutor Pedro Serrano. E enviem as perguntas aqui pelo chat, que a gente vai, ao final do debate, passar a pergunta para os nossos palestrantes, né? Estamos esperando aí para ver se a doutora Kinarique consegue reconectar. Não sei que tipo de problema pode ter acontecido. Mas, de qualquer forma, quero adiantar aqui como mediadora que já achei muito interessante, inclusive os pontos que não convergem necessariamente entre as duas falas, que dá bastante elementos para a gente discutir aqui
né? Por exemplo, o doutor Pedro Serrano traz essa questão do pedido de pensão feito pelo ex-ministro Sérgio Moro, que eu vi muita discussão a respeito disso também, inclusive tentando enquadramentos que são distintos. Falávamos disso um pouco antes da live começar, tem gente falando em concussão, gente falando em corrupção passiva, né, naquela até um pouco natural confusão que se faz entre os dois tipos penais, dois enquadramentos e tal. Depois, acho que no debate até isso pode ser melhor tratado, melhor aprofundado. Eu acho que eu vou mudar um pouco a dinâmica para a gente não ficar preso. Eu não sei efetivamente o que aconteceu com a conexão da Kenari. Deixa eu ver se ela está conseguindo voltar aqui agora. Não está conseguindo voltar. Talvez ela saindo tente fazer uma nova conexão. Vamos esperar então, gente. Acho que enquanto isso, vou tentar já ir adiantando, para a gente adiantar a discussão e não perder o tempo. Ela fala quando retornar. Eu vou passar aqui algumas perguntas que já foram feitas inicialmente. E aí vamos iniciando o debate, ela entrando, então a gente passa para a fala dela e dá continuidade, né? Porque senão a gente não vai, a gente vai ter um tempo aqui de perdido, né? Por assim dizer. Então, tem algumas perguntas aqui, deixa eu tentar organizar aqui, tinha deixado isso para o final. Tem umas perguntas aqui que chegaram. Oi? Kenarique, não. Sim, tá? Não estou vendo. Escuta? Eu escuto. Sim, entrou. Caiu. Eu subi de novo? Eu não sei o que está acontecendo. Pronto, Kenarique, você está ao vivo agora online, a gente está te ouvindo perfeitamente. Eu ia dar um início às perguntas, então, para dar um tempo para você conseguir voltar, mas já que você voltou, então, voltamos para a dinâmica anterior. Você tem, então, seus 10 minutos, a nossa sempre desembargadora, né? Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fundadora da Associação de Juízes para a Democracia, e com muito orgulho também membro da BJD, assim como eu. Então, com a palavra, doutora Kenarique Bojiquian, para os seus 10 minutos. Oi, boa noite para todo mundo, para todos e todas. Desculpe aí, eu não sei o que aconteceu. Tomara que nesses 10 minutos isso não caia de novo, né? Para eu não perder a oportunidade de estar com vocês. Então, eu acho que esses últimos dias, eles acabam sendo meio que uma bomba de tudo que já vem sendo plantado no Brasil, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma, que tirou os votos que ela recebeu, né? Porque, na verdade, um golpe não é só exatamente contra a presidenta, mas em relação ao povo brasileiro. E agora nós temos, nesse período todo, um projeto que foi retirado e um outro colocado no lugar. E a gente está vendo que é um momento que nós vivemos de muita dor no Brasil atualmente, seja em razão dessa pandemia, seja porque o Brasil está sem nenhuma direção política, sem nenhum cuidado com o próprio povo brasileiro, em todos os sentidos que a gente vê pela política econômica que nós tivemos desde então e pela ausência de políticas sociais. E agora nós tivemos, como consequência, nesse momento, um foco muito grande, específico, de todos os crimes praticados aí durante um tempo, seja em relação ao Moro, seja em relação ao presidente, ao que está presidente, o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, como eles já apontaram, os meus queridos Pedro e Clara, crimes comuns e crimes de responsabilidade. E o Moro, crimes comuns. E ele quer dar a entender, o Sérgio Moro, como se ele fosse o grande ingênuo dessa história, o grande puritano dessa história, e os fatos mostram que ele está envolvido com isso até o último fio do cabelo, antes dele ser ministro. Tudo começa com um projeto pessoal do Moro, enquanto juiz, usando do cargo do juiz
para um novo projeto, que é o projeto dele. Ele dá todas as condições para que o grande líder, o que estava à frente das pesquisas, o Lula, fosse afastado para que tivesse um outro projeto. Isso fica muito claro por toda a conduta que ele teve na Lava Jato, a conduta, inclusive criminosa, porque divulgou dados de conversa telefônica que teve com a presidenta Dilma, quando essas conversas sequer poderiam estar gravadas, porque já havia sido enterrado, suspenso naquele momento. Então, desde ali, então, a gente tem uma série de atos do Moro que mostram este comprometimento e a prática de crimes. E agora, como ministro, ele continua a praticar esses atos. Vejam, somente nesse episódio bem rápido aqui que foi revelado aqui nessas entrevistas, que foi confessado nessas entrevistas, e também foi confessado durante esse período de mais ou menos um ano no Ministério, né? Um ano e alguns meses. Não sei se todos se recordam, mas em relação ao caso dos hackers, o ministro Moro teve acesso ao que continha num inquérito que era sigiloso, que estava sob o comando da Polícia Federal em relação aos hackers. E como a gente sabe disso, que ele teve acesso? Ele mesmo falou, ele mesmo divulgou isso. Ele teve que conduta? Ele ligou para o ministro do STJ para dizer que iria mandar destruir o que havia em relação aos ministros citados. Portanto, o ministro Sérgio Moro, que denuncia agora o Jair Bolsonaro, teve exatamente a mesma conduta, acesso indevido a investigações sigilosas. Não é porque é ministro da Justiça é que tem acesso ao conteúdo das investigações. E ele teve e ele verbalizou para o ministro do STJ e para todos os outros. Isso é um caso público e notório, foi dito. Isso em relação aos hackers, né? Mas nós tivemos um outro episódio que diz que o próprio... qual era o episódio? O PSL e os laranjas, vocês não devem também estar se recordando que o próprio ministro colocou nas redes sociais que nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público viram algo contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele deu essa informação dentro dessas redes sociais dele. Portanto, ele teve acesso. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, sobre esse aspecto, ele vem e fala que recebeu do Moro e pediu para um advogado dele ler, porque ele estava sem tempo. Isso está textualmente transcrito pela imprensa. Ou seja, Moro, há algum tempo, estava tendo acesso indevido às investigações. Isso é um ato criminoso, assim como o Jair Bolsonaro pretendia agora ter acesso às outras investigações que ele e os familiares podem estar envolvidos, etc, etc. Então, nesse contexto, eu acho que todas as investigações que têm que ser feitas têm que ser em relação ao Jair Bolsonaro e ao Sérgio Moro. São os dois que praticaram esses atos que são indevidos, que são atos criminosos e que têm que ser apurados devidamente por quem de direito. Nesses termos, acho que é importante que o judiciário cumpra o seu papel de resguardar o Estado democrático de direito. O apreço do Sérgio Moro é tal pelo Estado democrático de direito que logo no começo, numa das primeiras entrevistas que ele deu para a Globo, era uma equipe de jornalistas, ele fala que o que atrapalhou a Lava Jato foi o Estado de Direito. Então, imaginam o ministro da Justiça, que foi juiz, afirmar que o Estado do Direito atrapalha alguma coisa nesse país. Então, por aí a gente vê o que a gente já sabia o que tínhamos, né, pelo acompanhamento da Lava Jato, de todas as mentiras e todas as falcatruas que ele praticou, e que continuou como ministro da Justiça, né?
eu acho que o judiciário tem aí a oportunidade de se redimir e recolocar o seu papel. E ele deve fazer isso cumprindo com as suas obrigações constitucionais. Uma coisa é certa nesse processo todo: a eleição do Moro, desculpa, a eleição do Bolsonaro com a ajuda do Moro, retirando a grande personalidade que nós tínhamos, a grande liderança, né, que nós tínhamos, impossibilitando a candidatura, com a prisão, com a impossibilidade de dar entrevistas, etc., etc., teve um aval do judiciário. Então, eu acho que essa é a hora de se recompor. Em relação especificamente à eleição, nós todos sabemos do uso abusivo das fake news. Tivemos grandes matérias de jornal que revelaram isso, a Folha de São Paulo revelou, inclusive a jornalista sofreu um bullying cibernético em relação a essas revelações que ela fez por essa equipe toda dessa facção, dessa milícia digital. E aí eu acho que é preciso rever exatamente e voltar as coisas nos seus devidos lugares. O judiciário tem que atuar através do TSE nessas ações que discutem as fake news e os resultados eleitorais, e na área criminal, agora, com essas questões todas que estão postas. É isso aí, gente. Eu tentei falar assim brevemente nos 10 minutos. Espero que eu tenha cumprido o tempo, porque eu acabei... Em 8h50, Kenari, perfeita. Muito obrigada, doutora Kenari, sempre um prazer ouvi-la, que brilhantismo, e fazendo um resgate muito importante, né? Histórico mesmo, da conduta do Sérgio Moro, em momentos anteriores, inclusive, né? Que importam para a gente compreender também o papel que ele exerceu e exerce na história política, jurídico-política, ou político-jurídica brasileira. Gente, tem umas perguntas e tem perguntas chegando. Eu queria, então, agradecer a fala dos três no tempo que lhes foi concedido e fazer as perguntas aqui, algumas perguntas que já chegaram para a gente começar o debate. Bom, as perguntas serão respondidas pela ordem agora inversa, né? Responderia Kenari, que o Pedro está sempre no meio aí. Kenari, professor Pedro Serrano, e por último, bom, seria a ordem nesse caso seria investida, então, por último, a Clara, né? As perguntas que eu tenho aqui, pela ordem, vamos lá. O Guilherme Narras pergunta: Moro, em relação à percepção da pensão, teria em tese praticado a conduta prevista no artigo 316 ou 317 do Código Penal? Acho que eu até falei disso um pouquinho antes. A Natália França pergunta o seguinte: parece prevaricação mesmo, ela afirma, né? Se a autoridade policial, porque com descendência criminosa, só se fosse o funcionário hierarquicamente superior em relação ao inferior. E aqui estamos tratando do contrário. A Magda Barros Biavasque, nossa querida Magda Biavasque, também membro da BJD, também desembargadora aposentada, a querida Magda, pede para aprofundar a questão da pensão, que apareceu na discussão trazida pelo professor Pedro Serrano, em primeiro lugar. E o Darlan Ferreira coloca o seguinte: se os indícios apontados no pronunciamento do ex-ministro da Justiça seriam suficientes para cautelarmente afastar o presidente da República. Então, eu fiz as perguntas todas que chegaram, porque tem várias outras aqui para serem pontuadas, então, provavelmente, a gente vai entrar depois em outra rodada de perguntas e vamos tentar administrar o tempo nas respostas agora em 5 minutos, dependendo, enfim, de como vocês queiram responder, se escolhendo algumas perguntas ou tentar, de alguma forma, as perguntas, por exemplo, sobre a questão da pensão, elas se repetem em algumas perguntas, né? Qual é o tipo penal, enfim, e mais um aprofundamento aí de como o tema
é trazido. Kenarique, você começa respondendo desta vez? Pode ser, pode ser. Olha, só mais um direito. pouquinho, desculpa, a falta de hábito mesmo. Eu queria dizer que nós estamos agora com 271 pessoas assistindo a live, já passamos aí em algum momento de 300 pessoas, está muito bacana aqui fazer esse bate-papo com bastante pessoas nos assistindo. Desculpa, Kenarique, a palavra é sua. Olha, eu acho que tem um grande conceito do direito penal, é que o que importa exatamente é o fato que tem que vir descrito, é disso que a pessoa eventualmente vai se defender ou não. A questão do tipo legal, a imputação específica, ela não tem tanta importância como a descrição do fato. Qual é o fato que foi narrado pelo próprio Moro, né? Foi o Moro que descreveu que ele fez uma exigência para assumir o cargo, um cargo que ele ainda não tinha, mas que ele iria vir a assumir se aceita aquela exigência. Ele diz com todas as letras: eu fiz uma exigência, não vou mais guardar esse segredo. Ele até fala, usa a expressão segredo. Ora, se é um segredo, e ele coloca dessa forma, já há um indicativo claro que ele sabia que alguma coisa errada ele estava praticando. Porque se não é um segredo, se não é algo errado, se não é algo ilegal, se não é algo ilegítimo, por que precisa guardar em segredo? Como ele coloca, a palavra que ele usou foi segredo, né? E ele ia revelar nesse momento. Não sei porque ele revelou nesse momento específico. Alguma coisa há de ter e nós vamos saber em breve, acredito. Eu creio que houve, então, a exigência é para si, como diz o artigo 316, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, que é o caso dele. Foi antes de ele assumir o Ministério da Justiça que ele impôs essa exigência. Ele usa, inclusive, essa expressão, a única exigência. Eu tenho, para mim, que esses elementos do tipo penal estão plenamente configurados. Se vai bastar só a palavra dele para um afastamento cautelar, eu desconheço o afastamento cautelar, eu particularmente desconheço, talvez os demais possam dar um esclarecimento acerca dessa possibilidade. Eu não conheço esses afastamentos cautelares. O que eu sei, o que só me vem à cabeça são as possibilidades constitucionais, e eu não vejo essa suspensão cautelar. Mas nós tivemos recentemente no Supremo uma decisão em relação ao Eduardo Cunha, que houve uma suspensão. Talvez, não sei, teria que refletir um pouco mais para quem fez aí essa pergunta, porque é algo muito grave você suspender um presidente da República, é algo que eu considero da maior gravidade, né? E eu não gosto das exceções criadas pelo próprio judiciário. Eu acho muito complicado que tenham caminhos assim, tão drásticos, né? Então, acho que em relação à pensão, existe a confissão do próprio, que houve essa exigência, e aí não é necessário, obrigatoriamente, que tenha tido esse resultado de efetivamente receber essa vantagem que foi solicitada, exigida, né, e que permaneceu em segredo. Bem, de qualquer forma, há indícios veementes da prática de crime, e o que importa nesse momento é que estes indícios sejam devidamente apurados. Da minha concepção é isso. Se alguém, meus companheiros aí de mesa virtual puderem complementar, ou a própria Tânia em relação a essa questão do afastamento cautelar. Eu sei que o Brasil está vivendo um momento muito ruim. Não sei qual é a alternativa que o próprio país vai encontrar. Se vai ser, não sei o que vai ser, não sei qual vai ser, se vai ser impeachment, se vai ser uma decisão no TSE, se vai ser algum outro movimento que possa vir a acontecer, mas o fato é que o Brasil não consegue mais viver
essa cefalia humana para o país até a próxima prevista eleição de 2022. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo, que está aqui junto, perguntando, e eu estou vendo também alguns avisos. Queria dar um abraço especial para todo mundo da BJD, um beijo também para todo mundo. Muita gente da BJD assistindo a gente aqui, a turma está toda, temos 209, agora nesse momento, 299 pessoas assistindo a nossa live. Professora Clara, a palavra é sua. Oba, ainda bem que a Kenarique já nos esclareceu a concussão aí do Moro. Eu só tenho uma dúvida, que é até que ponto a pensão seria essa vantagem indevida que o tipo penal exige, né? Mas, de novo, a gente vai precisar entender esse pacto, né? O Moro é o primeiro, inclusive, né? Eu falei do IPL do Aras, que o Aras pediu a instauração, obviamente, pediu a instauração, a polícia vai instaurar e vai iniciar as investigações, mas a primeira medida é a oitiva do Sérgio Moro, né? Então, ele já deu uma primeira diligência aí, então o Sérgio Moro vai ter que ser ouvido, ele vai ter que esclarecer essa questão de que acordo foi esse, que pacto foi esse, era que tipo de pensão, a pensão que está para além do que qualquer beneficiário, a previdência, né, os seus dependentes teriam direito, ou uma pensão que ele queria ter direito porque ele contribuiu 22 anos como juiz, né, algo, né, não tem muito a ver, os 22 anos de contribuição vão ser computados, obviamente, agora para o regime geral, afinal de contas ele se exonerou, então eu concordo com a Kenarique, eu só fico com essa dúvida, talvez o Pedro Serrano saiba melhor do que eu também sobre a questão se seria vantagem devida ou não, já que tem hipóteses legais, além do Grande Otelo, eu vi também os irmãos Vilas Boas também receberam no governo FHC uma pensão vitalícia para eles, e depois, caso um deles morresse, um era casado, a esposa também teria direito, sertanistas, em função enfim, do serviço que prestaram ao país. Então, enfim, há alguma jurisprudência, uma precedência legal aí dessa possibilidade, não sei até que ponto seria indevida essa vantagem que o Moro exigiu, mas acho que aí, pela lei da transparência, se há contrato, não há, que negociação foi essa, o Moro vai ter que esclarecer, inclusive nessa investigação, que já está aí nas mãos do Celso de Mello, né? Sobre cautelar de afastamento, olha, até tem previsão, né? Nós temos as cautelares diversas da prisão, né? No artigo 319 do Código de Processo Penal e no inciso 6º tem a possibilidade de suspensão do exercício da função pública, né? Acho que quem teve essa cautelar, inclusive arbitrada contra si, foi então, ele acho que é senador ainda, né? Foi candidato à presidência, mineiro, Aécio Neves. O Aécio Neves, ele é deputado. Tá, deputado. Isso, mas ele foi afastado, ele teve uma cautelar diversa da prisão de afastamento do cargo, se não me engano. Além disso, não poder ir a bar à noite, aquelas coisas que o juiz adora arbitrar aí para né, incomodar a vida social da pessoa. Mas existe a cautelar diversa da prisão de suspensão, né? Então, assim, ao invés de prender preventivamente, caso houvesse indícios suficientes de autoria e de materialidade criminosa, em havendo isso, então, em havendo materialidade delitiva, autoria, sendo extremamente necessária a adoção de uma cautelar, bom, temos um instrumento de afastamento cautelar, temos, né? Mas como o professor Serrano também já disse, é uma bomba, né? Se o impeachment é uma bomba atômica, imagina uma cautelar de afastamento do cargo do presidente, né? Seria algo extremamente agressivo, né? Mas, bom, o direito está aí. E eu acho importante a gente lembrar isso. O direito está à espreita, né? Para evitar ações autoritárias, fascistas e antidemocráticas, né? Então, ao antever esse tipo de possibilidade, o direito vai ter que agir. O STF vai ter que agir, alguém vai ter que agir, porque a gente não vai assistir, obviamente, a derrocada da democracia e o direito sem fazer nada, né? Então, as burocracias jurídicas estão aí, elas vão ter que agir para evitar qualquer mal maior à democracia, né? Que é a nossa função última enquanto guardiões da Constituição. Até porque, bom, o que a gente está vendo é isso.
O STF acabou de decidir que o Bolsonaro não pode intervir nos decretos estaduais e municipais. Né? O STF, agora o Alexandre de Moraes, imagina, acabou de determinar que não podem mudar os delegados que estão conduzindo as investigações. Quer dizer, né, estamos tentando, enfim, controlar o anencéfalo, né, como disse muito bem a doutora Kenarik, né, porque, bom, não dá, do meu ponto de vista, tem crime de responsabilidade, do meu ponto de vista, ele já deu, as ações dele são claras, no sentido de que ele é que ele tem apreço à ditadura militar, que ele não tem apreço à república, que ele não tem apreço à democracia, né? Ele vai fazer a manifestação em quartel-general e depois vem dizer no dia seguinte que defende a democracia é balela, né? O que vale são as ações, muito mais do que as palavras que ele fala. Então, do meu ponto de vista, acho que o judiciário está aí, tem que estar atento, e parece que é o que vai andar. Nós estamos na expectativa do IPL, né? Já que não tá se apresentando a oportunidade, a conjuntura política para um processo de impeachment ser desvelado, então vamos aguardar o IPL, o IPL vai conduzir a investigação e daqui a pouco faz aí o que está se falando aí de um mini impeachment e trazendo mais condições ainda para a condução política subsequente. Isso. Obrigada, professora Clara. Passamos aqui há pouco para 314, grande audiência da nossa live, uma satisfação muito grande. A nossa live está tão assistida que entrou até um rapaz aqui escrevendo em caixa alta, chamado Matheus Braga, tentando fazer uma polêmica aqui no chat. Matheus, a BJD quer dizer para você que o debate aqui é democrático e você, inclusive, é muito bem-vindo se quiser formular perguntas para os palestrantes, eles estão aqui para responder, desde que não haja nenhum tipo de ofensa, e não precisa escrever em caixa alta, porque a gente consegue ler mesmo na letra normal, que todo mundo está escrevendo. Bom, passar a palavra, então, para o professor doutor Pedro Serrano, para suas considerações a respeito das perguntas formuladas. Bem, eu queria apontar algumas questões. A pergunta ou a questão que levanta a professora Kenarik, a partir da observação de quem estava nos assistindo, ela tem uma resposta clara do ordenamento jurídico, a meu ver. Eu divirjo um pouco. Essa cogitação de afastamento cautelar do presidente com base em lei ordinária não tem sentido jurídico. Quem configura o papel da soberania popular e a extensão dela na democracia constitucional é a própria Constituição. E essa extensão é delimitada exatamente pelas possibilidades de restrição à soberania popular que existem no sistema. Um dos mecanismos de restrição à soberania popular é o afastamento do presidente da República do cargo. Então, a lei ordinária não pode determinar aonde ou quando, em que, ou institutos que levem ao afastamento do presidente da República. Só a própria Constituição. E ela prevê claramente as hipóteses que ela chama, é um eufemismo da Constituição, suspensão do mandato. Não existe suspensão de mandato, perda parcial do mandato, digamos assim, né? Porque não se repõe depois. É a hipótese no crime comum cometido pelo presidente da República durante o transcurso do mandato, e no caso em que aceita a denúncia, ele fica por 6 meses suspenso do mandato, e impeachment, o impedimento, quando a Câmara aceita, vamos dizer, o processo contra o presidente da República, ou aceita a denúncia, né, e inicia o processo pelo Senado, nessa hipótese ele fica afastado 6 meses. Fora dessas hipóteses, não há possibilidade de se restringir a soberania popular, seja por decisão legislativa ou judicial, né? O judiciário não cumpre o seu papel de guardião da Constituição quando estabelece restrições à soberania popular por decisão originária no sistema. O papel do judiciário não é decidir de forma originária no sistema. Ele não inova a ordem jurídica. Só quem inova a ordem jurídica é o legislativo dentro dos limites da Constituição, que não é a Constituição também que inova o ordenamento jurídico. A Constituição funda o sistema jurídico, né? Portanto, é no ato de fundação do sistema jurídico é que você vai determinar quais os limites à soberania popular, e não pode haver inovação. Nós achamos que isso é uma forma, não, mas tem que o presidente da República ter menos direito ao mandato e tal. A maioria dos países de presidencialismo constitucional não permite o presidente da República ser processado durante o transcurso do mandato.
Os Estados Unidos nunca houve essa situação, nunca foi julgado pela Suprema Corte, mas a doutrina norte-americana, ela aponta claramente de que acredita que a Suprema Corte deveria decidir numa hipótese dessa por não permitir o presidente da República ser processado por crime comum, mesmo cometido durante o mandato, né, no exercício do mandato. Só depois de empichado, depois de impedido, é que ele poderia ser. Então, a Constituição brasileira é até exageradamente restritiva do mandato popular do presidente, permitindo que ele seja processado e afastado do cargo por crime comum durante o mandato. Mas é só essa hipótese, o Judiciário não pode querer ampliar isso, porque senão é uma vulneração intensa. Nós temos que entender isso. É uma vulneração intensa da soberania popular. E eu queria lembrar até uma questão que não é jurídica, é política. Temos que lembrar que os progressistas no Brasil só ascendem a espaços de poder pela soberania popular. Nós não temos aqui no Brasil parcela da elite iluminista. Essas coisas é coisa de europeu. Nós aqui no Brasil não temos isso. Nossa elite é uma coisa ensandecida de tão reacionária que era, nem conservadora. Então, portanto, eu queria observar essas questões, né? A questão do... Oi, Pedro. Posso só fazer um complemento? Então, na verdade, você também está concordando, você está explicando com mais letras, dizendo que essa cautelar não existe. O que existe, eu acho que nem todo mundo está com acesso fácil aí na mão da Constituição, existe a suspensão, mas ela não tem essa cautelaridade que a gente encontra no processo penal. Como regra nos nossos processos, não porque eu não sou mais juíza criminal, eu sempre e ainda falo. Aqui, quando a Constituição fala, ela fala de suspensão das funções do presidente, mas isso quando ele receber a denúncia. Afora essa hipótese, não tem essa outra cautelaridade que acho que a pessoa que perguntou estava aventando. Se só com os indícios pode entrar com alguma medida cautelar para tirar o presidente. Isso não existe, mas existe essa possibilidade de, tendo denúncia, recebida denúncia, aí sim tem a suspensão, acho que é 60 dias, salvo engano. É 180 do crime de responsabilidade, no comum é no para julgar. Bom, então, só para a pessoa que perguntou, o que existe é a suspensão, essa sim vale, essa está na Constituição. E fico feliz que você tenha dado toda essa justificativa, Pedro. Obrigada. O que eu trouxe é que o Código de Processo Penal ele traz a previsão de uma cautelar diversa da prisão no CPP com aplicação geral, né? Então, assim, a gente pode, então, interpretar que o CPP para presidente da República, essa possibilidade não se aplica. Isso. Sim, é exatamente isso. Pedro, tem que haver uma interpretação conforme a Constituição, né? Isso, teve aí no meio do seu prazo, você tem mais 2 minutos para concluir a tua fala, aquela dos 5 minutos, das respostas. A questão da pensão tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser um eufemismo. Pode ser dada como, na realidade, receber forma de contribuição de particulares, né? E por que eu falo que pode ser um eufemismo? Porque se você admitir que é possível haver pensão para ministro da Justiça morto em exercício da função, acho até que seria possível e desejar isso. Não para ele, Moro, mas para qualquer ministro. Tem uma questão a ser posta. Por que esse projeto de lei não foi apresentado, então? Ele tem que esclarecer, eu não estou dizendo que ele cometeu crime, ele tem que esclarecer. Ele tem que vir dizer. Não apresentou porque o Bolsonaro já começou a me esfaquear aí. Pronto, explicou, sei lá, mas ele tem que dar uma explicação. E tem que se investigar os fatos, quebrar sigilo, etc., para verificar o que aconteceu de fato. Porque o uso de eufemismos é comum nesse tipo de situação, né? Então, eu só queria alertar isso e lembrar que leis que têm efeito individual é possível existir no sistema. Eu tratei disso no meu mestrado, há década atrás, mais décadas. Mas é possível existir no sistema leis individuais, mas ela é analisado como, vamos dizer, ato administrativo, ou seja, ela tem que ter motivos e os motivos têm que ser compatíveis com o conteúdo do ato. E tem que ser isonômica, né? Ou seja, tem que ter uma razão de ordem lógica que justifica a diferenciação daquela pessoa. No caso do ministro Moro, a pensão, não haveria razão de ordem lógica, porque deveria ser para qualquer ministro da Justiça. Por que o Moro ser assassinado no exercício da função pelo crime organizado
ele tem direito à pensão para a família dele e o próximo ministro não. Não tem razão, né? Ou seja, existe uma razão de ordem lógica, de isonômica, portanto, que impediria uma lei pessoal nesse sentido. Seria só uma lei para os ministros. Mas, de qualquer forma, permanece a questão. Se foi feito esse acordo, tudo bem, pode ser feito um acordo desse tipo, política é isso mesmo. Só que por que não foi apresentado o projeto? Isso ele tem que ir num ambiente de investigação e explicar. Porque senão é legítimo investigar se essa palavra pensão não foi um eufemismo para significar, vamos dizer, o recebimento de alguma vantagem de particular, que aí sim é vantagem devida. Pela própria interpretação do juiz Moro, né? Ele chegou a falar até em corrupção passiva como sem precisar de ato de ofício, bastando o recebimento da vantagem, né? Quase como um presente, né? Eu, no plano filosófico político, não jurídico, no plano filosófico político, eu defendo que cada um deve ser julgado pela régua que julga os outros. Mas é isso, obrigado. Ótimo. Obrigada, doutor Pedro. Nosso debate quente aqui, a gente mantém a audiência bem alta aqui. Felicidade de poder estar aqui coordenando, tentando me organizar aqui na coordenação dessa discussão, esse bate-papo bom com vocês. Chegaram várias perguntas, eu queria aqui dizer, inclusive, para os nossos ouvintes, a galera que está acompanhando a live, que seria impossível encaminhar todas as perguntas, senão a gente ia ter uma live aqui de 5 horas. E a gente tem o combinado de encerrar, a live vai encerrar às 19h30, né? É o tempo que a gente tem para fazer essa discussão. Infelizmente, teremos novas lives para trazer novamente essas pessoas maravilhosas e outras ainda para aprofundar cada vez mais esse debate. Infelizmente, não dá para passar todas as perguntas. Então, vou tentar passar aqui algumas perguntas até pela ordem de chegada, né? Então, vamos lá. A questão da pensão pegou fogo, então eu gostaria até de, inclusive, vou fazer tipo a pergunta da Tânia, não é verdade? Mas é só para colocar elementos para discussão que tem a ver com várias perguntas que foram feitas e que talvez a gente não consiga colocar tudo, como eu já disse. Mas é para pensar esse caráter do pedido, porque foram dados vários exemplos de pensões, de personalidades que tiveram direito em outros momentos e tal. E o Pedro realmente, o doutor Pedro Serrano realmente coloca bastante elementos para que a gente pense qual seria o caráter, né, dessa pensão e a necessidade do ex-ministro Sérgio Moro de explicar. Um elemento que é interessante para pensar é que, para além de haver exemplos e, portanto, haver precedentes de concessão de pensão, é que, nesse caso, e isso foi dito e não foi contestado, o pedido de pensão seria para negociar um cargo de ministro. A aceitação do cargo de ministro dependeria da concessão dessa pensão. A minha pergunta para os doutores, então, uma pergunta, quer dizer, estou tentando sintetizar vários questionamentos que chegaram, é que se o fato de estar condicionado à aceitação de um cargo público não mudaria o caráter de, talvez, licitude, talvez não anularia os precedentes que há, que a doutora Clara esclareceu e colocou para a gente. Bom, gente, a Silvia Maria Rose Barreto pergunta se as atitudes do ex-ministro Sérgio Moro reforçam sua parcialidade na Operação Lava Jato. O José Eduardo Silva pergunta como vocês analisam o impacto nas eleições futuras sobre esse caso atual, tendo Moro e Bolsonaro como candidatos, se antecipou bastante. O Sandro Cabral, ele pergunta, isso aqui, de certa forma, já foi respondido, né? O STF pode pedir afastamento do presidente ou somente a Câmara, né? Se for crime comum, sendo aceita a denúncia, também com autorização da Câmara, tem o afastamento do presidente da República, e eles, quando discutiram esse processo de cautelares, esclareceram, falaram disso. O Ismael Carvalho pergunta se as conversas de WhatsApp podem ser consideradas provas. Eu acho que podemos aqui, são 19h12 agora. Eu acho que com esse bloco de perguntas,
podemos devolver a palavra para os palestrantes, agora começando de novo pela Clara. Acho que a Kenarik está falando alguma coisa. Está tentando falar, Kenarik? Kenarik, não dá para ouvir. Seu microfone está desligado. Não é o microfone. O microfone dela está ligado, tá bloqueando alguma coisa. Verifica o seu microfone. Às vezes não está autorizado o microfone. Não, aqui está ok. Está aparecendo ok o microfone dela. É alguma coisa na conexão. Bom, Clara, acho que você pode começar. A gente vai tentando resolver o problema dela aqui. Qual foi a primeira pergunta? Só a única que eu não peguei. É Moro versus Bolsonaro? Conversa de WhatsApp? Vamos lá. Por onde começou aqui? Se as atitudes do Moro reforçam sua parcialidade durante a Operação Lava Jato, sim. O impacto nas eleições, o pedido de afastamento, que a filha já foi, e sobre as conversas de WhatsApp. Perfeito. E eu fiz um ajuntamento aí dos diversos questionamentos que surgiram a partir do debate que vocês fizeram sobre a pensão, você e o professor Pedro Serrano, colocando a questão de que se a concessão da pensão viria como contrapartida à aceitação de um cargo público, se isso não muda o caráter e a percepção que possa se ter sobre ela, sobre a ótica, obviamente, do direito penal. Bom, entendi teu ponto. Ah, tá, entendi o ponto. De novo, eu vou precisar entender que tipo de pensão é essa requerida, valor, a título de quê? Eu, de fato, não sei se daqui a pouco não é uma ignorância do Moro de não saber os seus direitos enquanto beneficiário de previdência, né? Então, aí eu vou para saber se é vantagem indevida ou não. Quanto a eleições, Moro e Bolsonaro, nossa, acho que tem muita água para rolar, né? Eu acho que Bolsonaro provavelmente vai ser carta fora do baralho, se empichado, e acredito que essa deva ser a melhor solução jurídica e política para o país. E aí, bom, aí Moro vai ter que, né, ser testado aí como um candidato. Ele não é um político, nitidamente, ele é por mais que ele tenha pautado a sua atuação jurídica por sentimentos pessoais e uma aspiração política, tenho dúvida da sua qualidade enquanto um sujeito político, um sujeito capaz, né, de aguentar aí uma campanha. Mas, enfim, acho que essa conjuntura é difícil de prever. Eu só gostaria realmente que a minha previsão fosse que não vai ser Moro versus Bolsonaro, pode ser Moro versus outra pessoa, porque, para mim, Bolsonaro vai ser carta fora do baralho aí, nas eleições, nas próximas. E, bom, conversa de WhatsApp pode ser prova, sim, né? Inclusive, gravação pode ser prova, né? Sobretudo utilizando para se defender, né? E já que ele está na mira, o Moro está na mira, ele pode sofrer denunciação caluniosa, ele pode sofrer concussão, corrupção passiva, enfim, ele está na mira, ele vai usar todas as provas que ele puder e vão ser consideradas listas, evidentemente. Inclusive, é lícito gravar conversa, é lícito mostrar conversa, desde que tu seja um interlocutor, né? O que não pode fazer é o que ele fez, que é não ser um interlocutor, então ele interceptar conversas com autorização judicial vencida e, pior, violar o sigilo e violar e divulgar informações sigilosas para a imprensa, né? Então, isso de fato não poderia. Agora, ele, enquanto interlocutor, tem toda a licitude aí da prova. Acho que são essas as perguntas, né? Sim. Professor Pedro Serrano. Eu não me sinto muito à vontade para responder. A Clara e a Kenarik são duas das maiores criminalistas que nós temos no país, ultra competentes e eruditas nisso. Não, eu me sinto à vontade. Um negócio que o constitucionalista é um excelente penalista, é por isso que o Juarez te disse isso, porque todo constitucionalista é evidente, porque o penal ele é dependente num nível do constitucional que não tem como, não se sustenta sem constitucional. Tá?
Mas é que o constitucionalista é o cara que não sabe nada de tudo, sabe? Você palpita de direito de família, de penal, Ou mas na sabe, realidade você não sabe nada de muito, tudo. ou sabe muito de Não, tudo. imagine. Então eu não fico muito à vontade. E também na questão política, como é que vai ser a eleição? Se tem um troço que eu não devo ser ouvido, é nisso. Eu concorri, sabe, Tânia, 18 vezes no movimento estudantil, perdi 16. Ou seja, eu não sou propriamente o cara abalizado para falar dessas coisas. Eu só esclareci um elemento na coisa da pensão, aí está na minha área, que é o direito constitucional administrativo, que leis individuais têm que ter por base uma justificação de ordem lógica para não ferir a isonomia. E que daí resta uma pergunta, me parece. É mais detetive amador do que quem está ali. Resta uma pergunta, me parece. Por que não apresentou o projeto de lei? Se era pensão mesmo, por que não apresentou o projeto de lei? Né? Se é pensão, se é legítimo, se é defensável, por que não apresentou? Essa é uma questão que eu acho que precisaria ser esclarecida, mas eu falo mais como detetive aí, a Kenarique aqui e a Clara que podem esclarecer os aspectos penais. Detetive. Então vamos à doutora Kenarique para esclarecer os aspectos penais das perguntas. Kenarique, você teve alguns problemas de conexão, você conseguiu ouvir as perguntas ou precisa que reitere? Como é que está o seu áudio? Fala para a gente. A gente não está te ouvindo. Kenarique, não estamos ouvindo, Kenarique. Não estamos ouvindo. Deixa eu tentar ver o que dá um murro no computador, às vezes para mim funciona. Chacoalha o computador, às vezes funciona. Ela está no celular, Pedro. Não dá para jogar o celular. Eu fiz uma hora pifou aqui. Você colocou o fone, por acaso, em algum momento e tirou ou não? Não está. O áudio tá aqui, o áudio parece normal para a gente, mas a gente não consegue ouvi-la. Não estamos te ouvindo. Não estamos ouvindo, não sei o que acontece. Vamos ver aqui. Agora travou a imagem também? Ela está com algum problema sério na conexão. Isso é problema de conexão. Agora caiu de vez. Bom, a gente precisa, então, dar prosseguimento para a gente não extrapolar o tempo que nos comprometemos aqui da live. Então, Kenarique, infelizmente, com esse problema de conexão, ela vai entrando e saindo. A gente encerrou essa fase de perguntas e gostaria que, desde já, de agradecer imensamente a disponibilidade da professora Clara Maziero, do professor Pedro Estevão Serrano, da desembargadora Kenarique Bourdiquian, e vir até essa live aqui para a gente conversar com a turma que acompanha a BJD nesse debate fundamental que, enfim, está tomando conta do noticiário aí brasileiro, decorrente do pedido de exoneração do ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Infelizmente, vamos ver se Kenarique consegue voltar para falar ainda com a gente. Ela aí, vamos ver. Oi, vocês estão me escutando? Agora sim. Agora sim. Que bom. Pode ser que caia de novo, eu não sei o que acontece. Só rapidinho, então, só com as perguntas. Primeiro, preciso dizer que esse crime, o do 316, a concussão, não é necessário o exaurimento, então tanto faz se ele efetivamente já recebeu ou deixou de receber alguma coisa, porque esse crime se consuma com a simples exigência da vantagem indevida, não é necessário que ele já tenha recebido eventualmente a vantagem indevida. E o que estava em jogo é esse casamento, a pensão que ele exigiu e o cargo que ele estava negociando, porque ele estava negociando um cargo naquele momento, né? O cargo de ser ministro da Justiça. E ele disse, só aceitei por essa exigência. Então, eu creio que... Caiu? Não. Dá para ouvir. Você está falando exatamente do ponto que eu levantei, por isso que eu estou falando opa. Então, acho que nós precisamos ter, para todo mundo claro, é isso, não é preciso que ele tenha efetivamente. A exigência em si
é que se dá, na exigência, se dá o exaurimento, se dá a consumação do crime. Bem, em relação às atitudes do Moro, é claro que a só aceitação, a negociação do cargo de ministro enquanto juiz, depois de ele ter aberto, preparado o caminho para afastar o que era a pessoa, que era o Lula, que tinha a maior condição de voto, tudo que ele fez durante a Lava Jato, o que ficou muito mais claro depois, com as revelações do Intercept e outros veículos de comunicação, é que ele estava efetivamente não na posição de juiz, né? Ele estava numa outra posição de fazer ali, usando o judiciário, o processo, para os seus fins pessoais, no que ele acreditava, no que ele achava correto, não importa. Eu acho que, então, a gente precisa ter em conta que ela se consuma claramente para as pessoas em geral, é quando ele assume e negocia esse cargo de juiz, confirmando toda a parcialidade com qual ele exerceu a jurisdição. Eu acho que é certo que mensagens de WhatsApp, evidentemente que serão consideradas. Hoje em dia se usa demais isso como prova em todos os processos, em vara de família, etc., 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 nas relações civis, em todos os processos, isso é um mecanismo, né? A gente está usando muito e, de fato, pode ser utilizado como prova, sim. Há um impacto, é claro que há um impacto de tudo isso que está acontecendo no futuro do Brasil, né? Está colocando de forma muito mais clara, com muito mais foco, as pessoas que estão conduzindo, entre aspas, que na verdade não tem condução nenhuma, uma cefalia nós temos, né? E isso tudo vai ser avaliado pelo povo brasileiro, que está sofrendo já nesse período de 1 ano e tanto consequências seríssimas. Perdeu direitos no campo previdenciário, no campo trabalhista, atraso no campo penal, processual penal, em tudo que a gente vê, na parte econômica, crescimento mínimo do PIB e etc., etc. O povo brasileiro está perdendo muito. E essa pandemia também está revelando o que está em foco, se são as pessoas, se é a humanidade do povo brasileiro ou o quê. Tudo isso vai ser colocado, está sendo colocado já nessa balança, né? Então, eu não sei o que será do futuro das futuras eleições, mas, por certo, nós temos aí as pessoas enxergando de um modo mais claro que é Bolsonaro, que foi o projeto. Eu acho que nós temos um longo caminho pela frente. Eu gostaria que essas eleições fossem decididas neste ano. Eu acho que o TSE tem que reconhecer que não se pode ter eleições fraudadas como foram as nossas, com as fake news, que tiveram um papel muito importante, como todos sabemos, né? Mas é o povo que vai dizer no momento devido. Eu queria agradecer de novo a Tânia, é a primeira live que eu aceitei fazer. Eu tenho fugido das lives, e aí eu não consegui recusar o convite da BJD, e talvez acho que seja por isso, porque toda hora essas encrencas que me deixam nervosa. Eu fico pensando, tá caindo, ninguém está me ouvindo, estou atrapalhando todo mundo. Enfim, desculpa aí pelo... Maravilhosa, maravilhosa. Que bom que você pôde voltar e fazer essa fala incrível, brilhante aqui para a gente encerrar. Eu ia falar exatamente isso, gente. Ela disse para mim que ela recebe N convites para lives e essa é a primeira live que ela participa. A BJD se sente absolutamente honrada com isso, de verdade, de ter, assim, ter tido aqui na RIC aqui, não só para brilhantar mesmo os eventos, mas para dar uma aula para a gente aqui de processo penal. Assim, recebi uma aula dos 3, assim, estou muito comovida até de ter podido aqui coordenar essa discussão, e eu queria, então, agradecer demais, mais uma vez, a presença de vocês, a disponibilidade, a aula que nos deram, a disposição mesmo em discutir isso, e gostaria de... Olha, tivemos aqui uma audiência altíssima durante toda a live, que passou de 300 pessoas assistindo,
E eu gostaria, então, de agradecer a todos que nos acompanharam na live, a todos que enviaram perguntas, a todos que prestigiaram, e o debate vai continuar, a BJD vai fazer várias outras discussões, porque grandes juristas já está provado que temos para trazer aqui para discutir. Então, boa noite para todos, muito obrigada. Obrigada de novo, Clara, Pedro Kinarick, e estamos juntos, como se diz por aí, e vamos seguir. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, beijo para todos. Beijo. E todas. Todas. Beijo, tchau. Tchau. Beijo.